artificiais. Ah, pior que eu não tenho. Ai, que céu. Se eu botar na mala vai ficar muito ruim, acho que não, né? Acho que dá pra ver. Ah, dá pra ver. Vamos lá, vamos começar então. A primeira que vocês tiveram no caso 3. Ela vai voltar? Oi? A Maria Cecília? Ai, verdade. Ah, é verdade. Eu não vi você ainda. Ela falou que foi pegar algum papel. Fini. Ai, que eu não sei se ela vai querer vir agora, só que ó, ontem a Ana Paula ficou sabendo, ela falou que se ela soubesse ela queria vir. Ela queria Quem que é vir. Ana Paula? Ah, ó, ela tá lá. Qualquer coisa chama ela ou. É que eu falei que hoje às 6 horas eu ia dar aula para outras pessoas, não sei se ela tá incluída. Provavelmente não. Tá, mas Ou então, eu posso então falar dessa aula de 6 horas pra ela? pode falar. Provavelmente vai querer. Tá, então vamos começar com o metabolismo do glicogênio, certo? Que foi do caso 3 que vocês tiveram. O metabolismo do glicogênio é bem simples. A gente vai ter o controle hormonal dele, que aí vai ser quando a gente vai degradar glicogênio e quando a gente vai sintetizar glicogênio, certo? A gente vai ter esses dois momentos fisiológicos. Quando a gente vai sintetizar glicogênio? A gente vai sintetizar glicogênio no pós-prandial, certo? Por quê? Glicogênio é a nossa forma primária de armazenamento da glicose. Como eu já falei para vocês, a gente armazena ou no fígado ou no músculo, certo? E qual que é, se é no pós-prandial, qual que é o hormônio que vai estimular a síntese de glicogênio? Insulina, certo? E como que ela vai fazer isso? A gente vai transformar moléculas de glicose em moléculas de glicogênio a partir da enzima reguladora, que é a glicogênio sintase. Ou seja, a insulina ela vai ser responsável pela ativação da glicogênio sintase, certo? Todos esses dois processos de glicogênese e glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, acontecem no fígado, certo? Então, repassando, no pós-prandial a gente tem aumento da insulina. A insulina é responsável por estimular a glicogênese, ativando a enzima reguladora, que é a glicogênio sintase, que sintetiza glicose em glicogênio. E por que também a gente faz isso? Por quê? No pós-prandial você está ingerindo muita glicose, certo? Então você vai ter tendência a ter uma hiperglicemia fisiológica, porque não é uma doença, é só que você conseguiu glicose e ela vai aumentar. Como é que você pode fazer para abaixar ela também? Sintetizar glicogênio, certo? E agora vamos pensar na glicogenólise, que é no momento fisiológico oposto, no jejum. No jejum você não está consumindo glicose, certo? Você está em jejum. Só que você tem que manter sua glicemia. Qual que é a primeira forma que você vai fazer para manter sua glicemia? Você vai quebrar o glicogênio que você armazenou no seu fígado, certo? Como que acontece esse controle hormonal? A gente vai ter liberação de glucagon, certo? O jejum aumenta o glucagon. O glucagon vai estimular a enzima reguladora da via da glicogenólise, ou seja, quebra de glicogênio. A gente vai quebrar glicogênio em glicose para manter a glicemia no jejum, certo? Para você não chegar a uma hipoglicemia, que é uma condição patológica, certo? Qual é o nome dessa enzima? Glicogênio fosforilase. Glicogênio sintase e Glicogênio fosforilase. fosforilase. Então você Fosforiliza. fosforiliza glicogênio para transformar em glicose. Isso, exatamente. Uma coisa importante de saber do metabolismo do glicogênio. Ele é extremamente importante durante a gravidez. Por quê? Porque como que acontece a passagem de açúcar da mãe para o feto? Pela placenta. Pela placenta. Como? Por difusão. Por difusão, certo? Por isso você precisa manter esse nível de açúcar elevado na mãe para que o açúcar da mãe consiga passar para o feto, certo? Por isso que o glicogênio ele é extremamente importante na nutrição materno-fetal, certo? Na nutrição placentária. Não peguei. Porque, pensa só, uma mãe que ela está em jejum, por que é importante a presença do glicogênio nessa mãe? Ela tem que manter a glicemia dela para continuar tendo mais glicose nela do que no feto, para passar por difusão
o açúcar dela para o feto. E uma coisa importante também, o feto está em desenvolvimento, certo? Então ele precisa de mais glicose proporcionalmente que a gente, certo? Ele está crescendo, ele está fazendo mitose, certo? Fez sentido, obrigada. Então, uma das importâncias do glicogênio na gravidez é isso. Precisa manter esse aporte de glicose para o feto, que passa por difusão da mãe para o filho, certo? Isso tem alguma coisa a ver com o caso de diabetes durante a gravidez? Tem, chega a ter a ver sim, mas é mais no caso da mãe é que ela desenvolve uma resistência à insulina, né? Mas tem um pouco a ver sim. Tá, agora a gente vai para transporte de lipídios. Transporte de lipídios é bem tranquilo, a gente vai dividir o transporte de lipídios em transporte de colesterol e transporte de triglicerídeos. E dentro do transporte de colesterol a gente vai ter uma patologia que envolve aqui, certo? Lipídios, a gente vai estudar esses dois, colesterol e triglicerídeos. Colesterol vocês já estudaram agora no caso de A2, certo? Que é um lipídio que serve como estrutura para fazer hormônios, certo? E triglicerídeos, que são os principais lipídios que a gente usa como armazenamento de energia, certo? Transporte de colesterol, a gente tem o HDL, ou colesterol bom. Por que a gente considera ele colesterol bom? Porque ele retira colesterol dos tecidos, ele é responsável por pegar o colesterol que está no tecido e levar para o fígado para ser metabolizado ou excretado, certo? E o LDL, que é o colesterol ruim. Por que colesterol ruim? Porque ele é responsável por levar o colesterol que foi sintetizado no fígado para os tecidos. E o que isso pode gerar? Lembra da aterosclerose? A aterosclerose? Vocês lembram disso em bioquímica? Sim. Que é o acúmulo de colesterol na parede dos vasos. Quem é responsável por gerar esse acúmulo de colesterol? É o LDL, que carrega esse colesterol para a túnica desses vasos e gera um acúmulo, gerando um processo de isquemia, que é diminuição da luz do vaso, certo? Por isso que ele é considerado um colesterol ruim e ele tem que ser monitorado, certo? Essa é a diferença entre HDL e LDL. Por que a gente fala de HDL colesterol e LDL colesterol? Por quê? HDL e LDL são lipoproteínas plasmáticas transportadoras de colesterol. Isso aqui não é o colesterol, isso aqui compõe o colesterol, certo? Aqui a gente tem proteínas e colesterol, certo? E os transportadores de triglicerídeos. A gente tem o quilomicron, que transporta triglicerídeos que a gente ingeriu na dieta, ou seja, eles só vão estar presentes quando você acabou de comer. Numa condição fisiológica que você está em jejum, você não tem quilomicrons. Quem que você vai ter? O VLDL, que transporta triglicerídeos processos endógenos, ou seja, triglicerídeos que foram sintetizados no seu fígado. Por exemplo, você consumiu glicose, e aí a glicose vai para o seu fígado e você vai transformar a glicose em triglicerídeo. Aí quem vai transportar ele? O VLDL, certo? Já o quilomicron é aquele triglicerídeo que você, por exemplo, comeu, sei lá, um torresmo, uma feijoada, e ali já tem lipídios, certo? Já tem triglicerídeos. Aí seu intestino vai quebrar esses triglicerídeos e vai acoplar eles a essa molécula transportadora, que é o quilomicron, certo? Então, uma questão que ele costuma perguntar é: como deve estar os quilomicrons numa condição de jejum? Zerados, certo? Porque no jejum não tem triglicerídeo vindo de processo exógeno, certo? Então, o VLDL vai estar presente, mas o quilomicron no jejum não vai estar, certo? Tenho duas perguntas. Primeiro, eu acho que eu sei, tem alguma relação entre o LDL e o VLDL, porque eu... Sim, a relação é, quando o LDL, quando o HDL, na verdade, ele é metabolizado, ele entrega o colesterol, ele vira uma molécula de IDL, certo? E depois ele acaba dando mais das moléculas dele e se transformando numa molécula de LDL e voltando para o fígado, certo? Então HDL vira LDL? Sim, vira. Mas depois volta para o fígado para ser excretado. Mas não sei se ele vai chegar a perguntar isso não, ele passou... O HDL você comentou que é o que mesmo? Que não é o colesterol, é o que transporta? É uma lipoproteína plasmática transportadora de colesterol, certo? Não é o colesterol. E você sabe aquele cálculo que... Eu vou passar o cálculo para vocês. Eu esqueci que ele pede... O cálculo é do colesterol total, certo? CT. Colesterol total é a soma do VLDL mais o HDL mais o LDL.
Certo? E como é que você acha o VLDL? O VLDL ele é aproximadamente os triglicerídeos totais divididos por 5, certo? Igual a VLDL. Certo? Essa conta para descobrir o quê? O colesterol total. Ah, tá. Ou seja, então ele pode te dar o colesterol total, o HDL, o LDL, e pedir para calcular o VLDL. Certo? Nossa. Ou ele pode pedir o colesterol total, te dando os triglicerídeos, o HDL e o LDL. Certo? Aí você tem que fazer triglicerídeos dividido por 5, achar o LDL, somar esses três e achar o colesterol total. Certo? Seria bem pai se pedisse isso. Seria bem o quê? Bem pai se pedisse isso. Cara, ele pediu para todo mundo. Ele Pediu, só que Nossa, que delícia. Só que ninguém lembrava da conta. Ai, gente, é que eu sou de exatos, então assim, qualquer fórmula que eu... Ai, tô me sentindo em casa. Mas se cobrar, é isso aqui, gente. Não é muito difícil, não. Não é difícil, o problema é lembrar O mesmo. problema é lembrar. Mas aí você lembra É porque ele misturou, né? Sei lá, Sim. pode ser. O problema é que daí é vacilo. que ele pega uma matéria de laboratório e coloca na teórica. É Foi isso que sacanagem. eu- Ah, tá, agora A faz gente sentido. viu muito por cima e daí ele. Sim. Entendi. Certo? Essa aqui é a continha. É só isso. Aí ele vai Só ter isso que de dar conta que ele- o Ele tem, valor. é igual qualquer conta de exatos. Ele tem que te dar uma incógnita e os outros valores. Aham. Beleza, agora vamos para equilíbrio ácido-base. Certo? Que não é difícil. É bem simples, é só deslocamento de reação. Vamos começar com... Eu vou começar numa ordem inversa, que eu vou começar explicando hemoglobina, tá? Porque eu acho mais lógico. Tá, hemoglobina é uma proteína que está presente dentro da hemácia que é responsável por transportar o oxigênio, certo? E como é que ela transporta o oxigênio? A gente tem um grupo M nessa hemoglobina, que é uma estrutura mais ou menos assim. A gente tem 4 proteínas terciárias ligadas uma à outra. E cada proteína terciária tem um grupo M dentro dela, certo? Que é onde se liga o O2, certo? Essa estrutura de proteica aqui, ela é a estrutura da hemoglobina, certo? Essa molécula aqui é chamada de hemoglobina. E ela é responsável por transportar o oxigênio, certo? Ligado ao grupo M dela. Existe uma coisa interessante nela que é chamada de ligação cooperativa. O que é ligação cooperativa? Quando se liga um oxigênio aqui, torna-se mais fácil ligar o oxigênio a outra proteína e mais fácil ainda se ligar a outra molécula de oxigênio e outra molécula de oxigênio. Para que serve isso? Para ficar mais fácil de transportar o oxigênio. Quando ela pega uma molécula de O2, ela já consegue transportar as outras 4, certo? Porque se torna mais fácil a ligação de outro O2 aqui, certo? Isso é chamado de ligação cooperativa. Uma perguntinha, não Pode sei se falar. tem pra ver. Mais curiosidade, não sei. Em uma hemácia tem uma hemoglobina. Em uma hemácia existem milhões de hemoglobinas. Ah, tá. Uma hemácia é tipo assim, isso aqui é uma estrutura de proteína, certo? Uma hemácia é uma célula. Então, em uma hemácia, você tem milhões de moléculas de proteína, que são hemoglobinas, certo? Ah, tá. Entendeu? Uma hemácia tem uma capacidade Sim. de pegar. Sim. Cada E uma coisa importante. Se vocês já olharam em exames, existe a saturação de oxigênio, certo? Sim. Saturação de oxigênio é a porcentagem das moléculas de hemoglobina que estão ligadas ao oxigênio, certo? Então, se é saturação de 75%, 75% das moléculas de hemoglobina estão ligadas ao oxigênio, certo? E a saturação normal é acima de 90%. Beleza. Vou deixar aqui. Agora vamos para efeito Bohr. O que é efeito Bohr? Efeito Bohr é o efeito do pH sobre a afinidade de O2 pela hemoglobina. Como é que a gente pode explicar isso? Em locais mais ácidos, a gente tem maior tendência
de a hemoglobina se desligar do O2, certo? Então ela fica menos, a hemoglobina fica menos, tem menos afinidade pelo O2 em locais ácidos. Por quê? Porque o tampão hemoglobina, o efeito Bohr, ele responde a essa reação aqui. Hemoglobina ligada ao oxigênio mais H+, é igual a hemoglobina ligada ao H mais O2, certo? Então o que acontece? Se eu aumentar a quantidade de H+, aqui, ou seja, o pH diminuir, o que vai acontecer com essa reação aqui? Deslocar para a direita, certo? Porque eu estou aumentando um produto aqui que vai deslocar essa reação para cá, certo? É isso que vocês têm que entender. Ácido-base é deslocamento de reação. Eu não entendi aquela ligação ali desse lado. HB com O2? Não, com H ali? Mais o H+? Não, do outro lado. HB com H? Esse aí. Isso aqui seria uma hemoglobina ligada a um hidrogênio que estava desse lado, certo? É como se eu tivesse trocado isso daqui por esse aqui, certo? Tá. Porque isso daqui, Verdade. isso daqui, que é o grupo M, a hemoglobina, pode estar ligado ou ao oxigênio ou ao H, certo? Se não está ligado ao oxigênio, está ligado ao H, certo? Tá, beleza. Beleza. Então o que acontece quando eu aumento o H+, aqui desse lado? Eu desloco essa reação para a direita, certo? E deslocando a reação para a direita, o H se liga à hemoglobina e o oxigênio fica livre, certo? E esse é o efeito da variação do pH sobre a afinidade do O2 pela hemoglobina. Quando a gente tem aumento do H+, ou seja, diminuição do pH, a hemoglobina tem maior tendência a se desligar do oxigênio, certo? E se ligar ao H. E o contrário também é válido. Se eu diminuo esse H aqui desse lado, ou seja, no pH mais alto, o que vai acontecer? Eu vou deslocar essa reação do lado esquerdo, certo? Por quê? Porque se está caindo para esse lado, a tendência da reação é se deslocar para esse lado para compensar, né? E o que acontece quando a gente compensa? A gente troca de lugar o O2 pelo H, certo? Então ela fica mais tendência a hemoglobina ficar ligada ao O2. E na onde que isso é útil? Isso é útil nos tecidos e também no pulmão, certo? Por quê? O que acontece no pulmão? Ou nos tecidos, no músculo, por exemplo, quando você está fazendo uma atividade física. Quando você está fazendo uma atividade física, aumenta o ácido lático no músculo, certo? E o ácido lático ele faz o que com o seu músculo? Acidifica. Então diminui o pH. E o que acontece quando diminui o pH? Aumenta o H+. A hemoglobina ela se solta do O2, certo? Então o que você vai fazer? Vai liberar mais O2 para o seu músculo, certo? Para ele parar de produzir ácido lático. Para ter mais oxigênio para ele poder trabalhar com o oxigênio e produzir mais energia. E no pulmão, é o contrário. No pulmão, o pH é um pouco mais alto. Ele é um pouco mais básico no pulmão. Ou seja, o que você quer no pulmão? Quer que a hemoglobina se ligue ao O2, certo? Se o pH é um pouco mais baixo, mais alto, com menor concentração de H+, desloca a reação para cá e a hemoglobina se liga ao O2, para você poder transportar para o resto do corpo. Certo? Por isso que é importante esse efeito Bohr. No tecido que você quer que libere o oxigênio, é um pouco mais ácido. No tecido que você quer que a hemoglobina se ligue ao oxigênio, é um pouco mais básico. Certo? Então, eu acho que eu me confundi um pouco. Pode falar. Qual é praticamente a função disso daí? A função disso aqui? Disso tudo. De a hemoglobina se ligar ao H, a hemoglobina se ligar ao O2. Essa função que eu falei para vocês agora, de liberar oxigênio nos tecidos e pegar no pulmão, é uma das funções do tampão hemoglobina. Mas qual é a função principal de um tampão? É impedir variações bruscas de pH, certo? Por quê? Se eu aumento o H+, desloca para cá e o H+ aqui diminui, certo? Então, por meio do deslocamento de reação do tampão, você impede variações muito grandes de pH, certo? Você impede que fique muito ácido. Ou impede que fique muito básico. Então, o efeito Bohr é feito... O efeito Bohr é isso aqui, efeito do pH sobre a afinidade do O2 pela hemoglobina. Isso é efeito Bohr. E aí, dentro do efeito Bohr, a gente tem esse tampão, que é o tampão hemoglobina, certo? Mas efeito Bohr é o efeito do pH sobre a afinidade do O2 pela hemoglobina. Se vocês lembram que tem aquele gráficozinho lá, que aí tem uma curva de afinidade, de ligação da hemoglobina pelo oxigênio, aí tem um tecido que é mais básico, que é mais... parcial do... Isso, que é a pressão parcial do O2. E aí, tem um lugar que está com menos pressão parcial e um lugar que está com mais, de acordo com o pH aqui, certo?
Ele acontece para ter essa liberação ou tirar O2 do tecido? É que, tipo assim, a gente não pode falar que ele acontece para, mas acontece, mas isso ajuda a ter maior liberação do tecido, certo? Ok. Vocês conseguiram entender? E Então, o O2 no músculo, ele vai liberar pra quê mesmo? Você falou? porque, pensa só, quando você faz, o músculo está mais ácido, né? Porque você está fazendo, Ácido lático. você está produzindo ácido lático, certo? Você quer que pare de produzir esse ácido lático para não ficar mais ácido local, certo? E o músculo ele precisa fazer uma respiração aeróbica a longo prazo, como eu expliquei para vocês na última aula, certo? Então, se ele vai fazer uma respiração aeróbica, ele precisa de mais oxigênio. E o que isso aqui gera? Se o local está mais ácido, o pH está maior, a hemoglobina no local vai ficar menos associada ao O2. Então, vai liberar mais O2 para o músculo para ele poder utilizar na respiração aeróbica e poder parar de produzir ácido lático. Certo? Aí, como compensação de ela ter liberado O2, ela se junta ao H. Se junta ao H. Mas- E aí, isso aqui tampou no H+. Também, de certa forma, ela serve como tampão do H+. Isso. Para impedir... Sim, exatamente. Porque o nome disso daqui, o efeito Bohr é isso daqui, certo? É o conjunto da explicação disso aqui. Mas o nome dessa reação é chamado de tampão hemoglobina. Certo? Eu vi no Marx tampão eritrócito também. É que tampão hemoglobina ou chama de tampão eritrócito ou tampão hemácia. Mas eu prefiro chamar de tampão hemoglobina porque a hemoglobina se liga ao O2, né? Não é hemácia. Acho mais interessante. Certo? Entenderam o efeito Bohr? Não. E uma coisa, sempre quando for ácido base, escreve a reação e fala do deslocamento, sabe? Tipo assim, não fica só falando que desloca para a direita, fala assim, escreve, me explique como o tampão hemoglobina atua sobre a variação de pH. Fala assim, escreve, o tampão hemoglobina responde à reação HB ligado ao O2 mais H+. Quando tem aumento de H+, a reação desloca para a direita. Quando tem diminuição do H+, a reação desloca para a esquerda. É importante falar que ele gosta que coloque isso na prova, certo? Tá. Que coloque a reação e fale o deslocamento e desequilíbrio. Fica mais explícito também. Fica mais explícito e é o único jeito de ele entender que você entendeu a matéria, certo? Não tem muito como fazer de outra forma. Ele até considera se você não colocar a reação, mas geralmente perde ponto. Entendi. E vai ser a mesma coisa aqui no tampão bicarbonato, que é o principal. É a mesma coisa que o tampão hemoglobina, só que com outras moléculas, certo? E outros órgãos envolvidos. Então vamos para o tampão bicarbonato agora. Qual é a reação do tampão bicarbonato? CO2 mais água, indo a H+, mais bicarbonato, certo? E o que vai mandar isso daqui? Para que isso serve? Isso aqui serve para impedir variações bruscas de pH, certo? Então, qual é o tampão hemoglobina? O que acontece se eu aumentar o H+ aqui? A reação vai deslocar para a esquerda, certo? Deslocando para a esquerda, eu vou impedir que esse H+ aumente muito, porque conforme ele vai aumentando, ele vai deslocando para cá, certo? Só que quem que vai ficar alto? CO2, certo? E quem que vai jogar esse CO2 para fora para compensar esse CO2 que está aumentando aqui? O pulmão. Por isso, uma acidose gera um aumento da frequência respiratória, certo? Porque você quer expelir o CO2 para aumentar o deslocamento para cá para conseguir jogar o CO2 para fora, certo? Então, vocês têm que entender isso aqui de duas formas. Vocês têm que entender quando o H+ ele aumenta e quando o CO2 ele aumenta, certo? Agora vamos pensar isso nos casos de acidose metabólica, de acidose respiratória e alcalose respiratória, certo? O que acontece numa acidose respiratória? A acidose respiratória geralmente é por uma doença pulmonar, certo? Você não está conseguindo trocar os gases, não conseguindo expelir o CO2 para fora. O que acontece quando você não consegue expelir o CO2 para fora? Ele acumula, certo? Então você tem aumento de CO2. E o que o aumento de CO2 faz com essa reação? Desloca ela para a direita. E o que acontece quando eu desloco essa reação para a direita? Quem que aumenta? E assim que você explica uma acidose respiratória. O acúmulo de CO2 desloca a reação do tampão bicarbonato para a direita, aumentando a concentração de H+, diminuindo o pH, certo? E no caso de uma alcalose respiratória, aqui, o que vai acontecer?
Por exemplo, uma pessoa que ela está muito desesperada, ela acabou de passar por um choque. Ela começa a respirar muito rápido, né? Certo? Até aquelas pessoas que precisam de um saco plástico para ver a respiração e tudo mais. Se ela começa a respirar muito rápido, o que acontece com o CO2? Abaixa, certo? E o que acontece quando o CO2 ele abaixa? Desloca a reação para a esquerda, certo? Deslocando a reação para a esquerda, o que acontece com ela mais? Diminui. Se isso for muito exacerbado, o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai entrar numa alcalose respiratória. Por isso que pessoas que começam a hiperventilar podem desmaiar, porque elas podem entrar numa alcalose respiratória, certo? E agora vamos pensar no caso de uma complicação metabólica. O que é uma complicação metabólica? É literalmente tudo que não seja respiratório. Tudo que não for envolvido com o pulmão é metabólico. Por exemplo, vamos pensar que o rim da pessoa não está trabalhando direito, certo? O que acontece quando o rim da pessoa não está trabalhando direito? Pode ter diminuição da excreção de H+, certo? Então, onde que esse problema vai interagir? Vai interagir desse lado da reação, né? Então, a gente vai ter aumento do H+, aqui, certo? Certo? Se você tem aumento aqui do H+, e não está compensando com HCO3-, a reação vai deslocar para cá, certo? E o que vai acontecer? Vai aumentar o CO2, beleza. Mas vamos olhar para esse lado da reação. Se você está aumentando o H+, deslocando para cá, e o HCO3- não está sendo compensado, você concorda que ele vai diminuir? Por isso, quando você vai olhar o exame de uma pessoa que está em acidose metabólica, a base está baixa, certo? Vocês têm que olhar a base. Por quê? Porque se a gente está aumentando o H+, e deslocando para a esquerda e não tem nada adicionando base, a base ela fica baixa, certo? Peraí, agora estou meia hora tentando entender. O H na acidose metabólica aumenta, ok, isso eu entendi. Certo. Por exemplo, vou dar um exemplo. O ácido úrico, tem excesso de ácido úrico, H+ aumenta. Isso. O bicarbonato ele não vai tentar compensar, mas como ele está menor que o valor de H, ele vai estar considerado baixo, é isso? Não. Isso aqui estava equilibrado, certo? Os dois estavam... Não é assim, mas eu vou só dar um exemplo. Os dois estavam em condição de 2 mol. Sei lá. 2 mol. Não é assim, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Os dois estavam em condição de 2 mol, certo? Supondo que o HCO3- a gente não vai alterar. A gente está tendo uma acidose metabólica, ou seja, alguma coisa está aumentando só o H+, certo? O que vai acontecer? Vamos supor que isso aqui foi para 8 mol, certo? E aí ele vai reagir com esses 2 mols aqui, supondo que ele reagir com isso aqui. Certo? Tá. E isso daqui vai gerar 1 mol e 1 mol. O que aconteceu? O H+, ele continua alto, só que a gente teve uma diminuição da base, né? Porque isso aqui reagiu com isso daqui, deslocou a reação para cá, e a base vai ficar baixa, porque a gente não está compensando ela. Por isso que, quando a gente vai olhar no caso de uma acidose metabólica, o pH está baixo, porque é uma acidose, e a base está baixa, porque ela diminui, porque ela reagiu com o H+, certo? Tá, entendi. Você entendeu? Entendeu? Tá isso? Entendeu? Paula? E peraí. E, importante, o CO2 está normal, porque não é respiratório, certo? Para começar a olhar, no caso, se ele der um caso para vocês na prova, o que eu recomendo? Olha primeiro o CO2. Se o CO2 estiver normal, não é respiratório, então só sobrou metabólico. Aí você só tem que descobrir se é alcalose ou acidose, certo? E aí, para onde que você vai... Onde que você vai olhar se é alcalose ou acidose? Aí você olha o pH. pH está baixo, acidose. pH está alto, alcalose, certo? Você tem mais uma dúvida? Em questão, por exemplo, agora a questão acidose respiratória. Se o CO2... É porque eu sei que entre essas duas reações que você falou de compensação, tem um H2CO3, né? Tem o H2CO3, só que a gente ignora ele, porque ele é um produto intermediário, certo? Ele é muito volátil. Isso. Então ele não fica na forma de em água, ele não fica como H2CO3, ele se dissocia em bicarbonato mais H+. Ele seria um ácido fraco. É um ácido fraco. É um ácido que vai prover H+ e carbonato. Sim. Meu Deus, parece que eu tinha ficado confuso. Beleza. Peraí, então.
Acidose respiratória. O CO2 aumenta, que vai... Mas por que, tipo, o CO2 aumenta e vai dar acidose? Isso que eu não entendi. Então, o CO2 está aumentando, certo? Sim, ok. Porque você não está trocando, Conseguindo... trocar, certo? E o que acontece quando o CO2 aumenta? Ele desloca a reação para a direita. Deslocando a reação para a direita, quem que aumenta? Para compensar e fazer mais carbonato? Mas por que Não, mais aumenta? pensa só no H+, porque está deslocando essa reação. O CO2 que está em excesso está reagindo com a água e girando H+. Olha só quimicamente a reação. Se está aumentando o produto de um lado, é para forma mais do outro. É como se é mais fácil, tipo assim... Aqui, ó, a gente sempre separa. Respiratório age desse lado, metabólico age desse lado. Sim. Pensa só aqui. Respiratório está aumentando o CO2. O CO2 vai reagir com a água e vai promover um aumento de H+, certo? Mas ele formaria também bicarbonato? A questão é que isso aqui acontece em proporções diferentes. Isso aqui é de 24 mol para, não lembro, 2 mol. Certo? Então, na hora que você está reagindo isso aqui com isso aqui, você está gerando mais H+ que bicarbonato. Tá. Entendeu? E outra coisa, bicarbonato é um ácido fraco. Não compensa a concentração de H+. O bicarbonato é uma base fraca. Isso. Certo? Mas, gente, não precisa entrar tão profundamente. Só saber o deslocamento da reação, certo? Se aumentou o CO2, reagiu com a água, deslocou a reação para a direita. Se aumentou o CO2, é respiratório, certo? Logo, a gente tem uma acidose, porque o H+ aumentou, respiratória, porque o CO2 está mais alto, certo? Agora vamos para uma acidose metabólica. Na onde que as coisas metabólicas agem? Desse lado da reação, certo? Tem algum órgão aqui que está promovendo um aumento de H+, certo? Aumento de H+ vai deslocar a reação para a esquerda, certo? Só que não tem nada adicionando bicarbonato. Então vai diminuir a quantidade de bicarbonato, certo? Como aumentou a de H+, é uma acidose, certo? Como a base está baixa, é uma acidose metabólica, certo? Agora vamos para alcalose. Alcalose. CO2 vai estar baixo. Alcalose. Se o CO2 está baixo, é uma alcalose respiratória, certo? Agora vamos pensar numa alcalose metabólica que eu não expliquei ainda. O caso mais clássico de alcalose metabólica: vômitos sucessivos. Por que vômitos sucessivos? Caiu na prova de vocês que existe uma célula no estômago chamada de célula parietal. Essa célula parietal ela é responsável pela produção de ácido clorídrico. Como que ela vai fazer isso? Dentro dessa célula parietal, a gente tem o tampão bicarbonato agindo, certo? Ou seja, a gente tem H+, a gente tem H2O mais CO2 virando H+, mais HCO3 menos. O que seu corpo faz? Aqui é a luz do estômago, certo? E aqui é o sangue. O seu corpo ele joga um H+ para fora, para a luz do estômago, certo? Junto com um cloro, formando um ácido clorídrico na luz do estômago. E para cada H+ que ele joga para fora, ele absorve um bicarbonato, certo? Para cada H+ que ele joga para a luz do estômago, ele absorve um bicarbonato. O que acontece se a pessoa está vomitando muito? O corpo percebe que o ácido clorídrico está baixo e começa a jogar mais H+ para fora. Só que cada H+ que ele joga para fora, ele absorve mais um bicarbonato, certo? O que isso vai promover no final? Aumento de bicarbonato. E o que o bicarbonato vai fazer? Vai reagir com H+. Se o bicarbonato está em grande quantidade reagindo com H+, o H+ vai diminuir, certo? Então, alcalose metabólica. A base vai estar alta, o H+ vai estar baixo, que é uma alcalose, e o CO2 vai estar normal, porque a gente está agindo desse lado da reação, certo? Certo. Entendeu? Então vamos repassar. Acidose respiratória. CO2 alto, pH baixo, base normal, porque a gente está agindo desse lado da reação, certo? Alcalose metabólica. Acidose metabólica, perdão. CO2 normal, porque não é respiratório, certo?
pH vai estar baixo, que é uma acidose, e a base vai estar baixa. Por quê? A gente está agindo desse lado da reação, deslocando para a esquerda, reagindo com o bicarbonato, o bicarbonato está baixando. Certo? Alcalose respiratória. CO2 vai estar baixo, porque é respiratória. pH vai estar alto, porque é uma alcalose. E a base vai estar normal, porque não é metabólico, certo? Se a base estiver normal, não é metabólico. Agora, numa alcalose metabólica, CO2 não está normal, certo? Porque não é respiratório. pH vai estar alto, porque é uma alcalose. E a base vai estar alta, justamente por causa dessa explicação que eu falei para vocês. A gente está absorvendo mais bicarbonato. Certo? Eu só perdi o pH alto na alcalose respiratória. pH alto na respiratória? Ali. pH alto na alcalose respiratória. Ah, tá. Isso. pH alto na alcalose respiratória. Só pra... Vamos pensar. Alcalose respiratória, a gente está diminuindo a concentração de CO2, certo? Certo. A gente está deslocando a reação para a esquerda e o H+, está diminuindo. Certo? Diminuição de pH Certo. é a mesma coisa aqui, certo? pH alto, tá. Não, aumento, diminuição. Tá certo. Tá certo. O pH tá alto. Aham. Tá. A gente tá falando. Tá tudo gravado, tá, gente? Vocês podem ir revendo até. Você entendeu? Nossa, sim. Até não confundi mais nada de escrever na prova. Gente, eu acho uma boa pegar uma folhinha, escrever isso aqui Descrevendo, né? e descrevendo o que está acontecendo, sabe? Verdade. Porque se você ver, mano, isso aqui dá uma lousa de matéria, só que ele pode perguntar várias coisas em cima de uma lousa de matéria. Porque ele pode perguntar tanto dando uma coisa de respiração quanto do metabolismo Sim. e a acidose ou alcalose. Mas na hora que dos dois. você, juro pra você, Thaís, na hora que você entender isso, você nunca vai me esquecer na sua vida. Tomara. Não vai esquecer. E é bom não esquecer, porque tinha gente do 8º período me perguntando isso daqui, pra explicar pra eles. Nossa senhora. A minha cara. Eles falaram, mas por que eu... Juro pra vocês, me chamaram uma tutoria e falaram, mas por que numa alcalose metabólica eu tenho diminuição, tem aumento da base? Entendeu? Tipo, é lá no 8º período que a gente vai ver isso, eles estão na clínica. Que coisa que não entendi. Então, bioquímica é realmente... Mas é bem lógico. Ainda bem que são só 6 meses, né? Sim. Depois de passar por farmacologia, gente. Farmacologia... Eu vou precisar da sua ajuda. E vamos agora pensar nos principais tampões que atuam no rim. Ele não entra nas reações, mas ele quer saber quais são os principais que atuam no rim. Então é só gravar. Bicarbonato, fosfato e amônio. Bicarbonato está no corpo inteiro. Esse fosfato e esse amônio vocês têm que gravar mais, que eles atuam no rim também. E para quê? E qual que é a função de um tampão no rim? Ele serve para jogar H+ para fora e reabsorver bicarbonato. Certo? Tá, mas ele não pede reação dos outros dois na prova mesmo. Não cheguei a ver, nunca. É porque ele não tá sendo muito legal. Ele não está sendo legal para vocês, né? Gente, é agora a lista de prova dele. Ai, E ele é bem pontual, né? Sim. Ele é metódico. mas você Mas consegue tá ficar bom, falando, né? né? Não, era isso de matéria. Aham. Só eu posso passar para vocês a reação desses dois aqui, se vocês quiserem. Sim, Ah, eu acho sim, que mas eu faço. isso- Daí a gente, né? Demorou, eu passo nessa. Ali, o que era? Mas era o fígado passando pra fora. Não. É o estômago. Estômago. Ah, o estômago. A luz Tá do produzindo estômago. isso, tá produzindo o HCl Isso daí na sua laboratório. Joga pra ele só a célula lá que a gente não lembra mais que existe. Gente, pra mim, Que era Eu coloquei interose, porque eu chutei. Ai, gente, não Fiz ideia. Você colocou? Interose. Você Eu coloquei Não, não. Beta. Eu chutei. Célula alfa, na verdade.